Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, a todos vocês que estão conosco nesta manhã, conectados em nossos principais canais oficiais, no Facebook, no YouTube. Que Deus abençoe você grandiosamente nesta manhã. Nós estamos, meus amados irmãos, estamos neste domingo transmitindo mais uma vez a palavra de Deus através desse projeto orientado pelo nosso reverendo pastor presidente Orivaldo Moraes Ribeiro, e também sob a liderança do nosso amado presbítero Daniel Maia, líder do Departamento Geral de Ensino da Assembleia de Deus de Barcarena. Eu me chamo Jonas Pinheiro, membro da Assembleia de Deus aqui de Barcarena, obreiro auxiliar e professor da Escola Bíblica Dominical. Neste domingo, meus amados irmãos, nós estaremos dando continuidade da lição da Revista de Jovem, lição de número 8, cujo tema desse trimestre, Tempo de Conquista, Fé e Obediência no livro de Josué. O título da lição deste domingo nos argumenta da seguinte forma: a batalha contra Ai. Texto do dia: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Segunda Crônica, capítulo 7, versículo 14. A síntese, que é a ideia principal desta lição: o pecado de um único homem fez com que os hebreus experimentassem a derrota em Ai. Amém? Amados irmãos, nós iremos hoje dar continuidade da lição da história da empreitada, da campanha do povo hebreu rumo à conquista da terra prometida. E a lição de hoje vai abordar sobre a batalha que ocorreu ali na cidade de Ai. O povo de Israel, eles estavam contentes, afinal de contas, eles haviam derrotado, Deus havia auxiliado aquele povo a derrotar a tão temida cidade de Jericó. E era evidente a alegria, o entusiasmo deles. Mas no segundo desafio desta campanha, o povo foi surpreendido com a derrota. E a lição de hoje nós vamos abordar como se deu esse momento em que Josué ele se rasgou ali diante de Deus. Foi um momento que Josué não esperava. Nós iremos abordar aqui nessa lição como foi esse revés que o povo hebreu sofreu, mas que depois Deus restaurou e eles lograram o êxito na empreitada contra a cidade de Ai. A nossa lição ela está dividida num tópico que diz assim: a derrota em Ai. Subtópico: o perigo do pecado. O autor, o comentarista dessa lição, ele diz assim para a gente, traz o seguinte argumento para a gente: é triste o episódio da tomada de Ai, nos mostra que não há mais nada perigoso para o crente do que o pecado. A iniquidade nos afasta de Deus e faz com que fiquemos vulneráveis aos ataques do inimigo. Israel, eles não sabiam o motivo deles ter sofrido aquele revés. E aí a Bíblia diz que Josué, ele vai então buscar o Senhor. Mas nós podemos observar aqui que na lição de número 6 da nossa revista, antes da empreitada contra Jericó, Josué ele foi até aos pés da muralha de Jericó, saiu ali pela madrugada, foi até os pés sozinho. Ele foi buscar uma reflexão ali, ele foi buscar falar com Deus, ele foi buscar uma orientação divina. E nessa lição nós abordamos que foi o momento em que Deus apareceu a Josué através de um príncipe do exército do Senhor, e ali
naquele momento o Senhor repassou para Josué todas as estratégias que seria usado na batalha contra Jericó. Mas observamos aqui que na tomada de Ai, Josué, ele não procurou, ele não fez uma busca, ele não foi até a cidade de Ai como foi feito em Jericó. Na verdade, Josué mandou espias. Os espias subiram até a cidade de Ai, e lá os espias trouxeram um relatório dizendo para Josué: olha, Josué, a cidade é pequena, a cidade ela não é grande, ela não tem as mesmas dimensões de Jericó, então a gente pode usar o exército numa quantidade menor. E Josué então manda para frente daquela batalha 3.000 homens. E aí a Bíblia nos diz que aqueles 3.000 homens que foram aquela batalha ali com a cidade de Ai, eles voltaram dali fugindo, correndo, e o exército ele sofreu uma baixa de 36 homens, e aquilo que aconteceu ali abalou todo o povo hebreu, que agora estava com aquela alegria, que tinha aquela alegria após a vitória de Jericó. O povo hebreu agora, ele sentia medo, ele sentia dúvida, ele sentia a pressão, porque eles não contavam com aquela derrota, então eles não sabiam o que de fato aconteceu. E a gente vai identificar o que se deu a essa derrota dali do povo hebreu. O pecado de Acã. O pecado de um único homem acendeu a ira de Deus e as consequências sobre Acã e a sua família. E todo o povo logo vieram, e o pecado precisa ser tratado com graça, com misericórdia, mas de forma imediata. É preciso que haja arrependimento e confissão para que Deus traga misericórdia. A gente vai observar que Josué então ele vai procurar Deus. Ele vai indagar com o Senhor o porquê que aquilo aconteceu. E a Bíblia fala que assim que Josué recebe a notícia da derrota, ele ali junto com os oficiais, os anciões e também com toda a liderança ali das tribos, eles se rasgam diante de Deus, dobram seus joelhos e começam a orar, e entram num período ali de muita tristeza, tá? Então Josué, ele conversa diante de Deus, e é o tópico número 2 que a lição ela vai nos abordar, o motivo da derrota do pecado. Tópico 1, a reação de Josué diante da derrota. Então ele conversa diante de Deus falando desta forma: Senhor, Jeová, por que com efeito fizeste passar este povo no Jordão, para nos darem nas mãos dos amorreus, para nos fazeres parecer? Tomara-nos, contentaramos como ficarmos além do Jordão. A gente pode extrair aqui, através dessa fala de Josué, que ele pergunta diante de Deus por que aconteceu aquilo, por que antes da travessia do Jordão o povo não ficou naquele local, porque agora que depois que passou da além do Jordão, o povo agora sofreu esse revés. Josué ele fala aqui de uma forma como se estivesse culpando a Deus pela derrota. Josué, a forma como ele fala é como se Deus tivesse culpa por aquela derrota ali. Então Josué ele fala: mas olha, Senhor, por que nós não ficaríamos então lá sem atravessar o Jordão, para que nós pudéssemos não passar esse vexame, essa vergonha? Porque o povo de Deus, quando Israel foi, a cidade de Ai correu e feriu ali o exército de Israel, a cidade de Ai ela se fortaleceu de uma maneira tão grande que as cidades vizinhas elas ouviram esse relato, então eles se fortaleceram. Eles disseram assim: olha, esse povo aí que derrotou Jericó, ele não é tão forte. Nós podemos observar que os deuses de Ai, eles conseguiram êxito, eles conseguiram expulsar aquele povo. Então, essa nação ela não é tão forte como se diz ou como se está sendo feito. Então, gerou isso, essa situação, essa derrota gerou esse sentimento para o povo de Israel e também esse fortalecimento do inimigo.
E o tópico 2, ele não vai trazer o seguinte argumento: Acã toma do anátema. Deus falou com Josué dizendo que a derrota foi uma consequência da transgressão do povo. Havia um anátema no meio dos israelitas e esse precisava ser retirado. Então o Senhor falou assim, no momento que Josué está ali de joelhos dobrados, falando com o Senhor, assim que Josué fala, Deus ele aparece librado e fala para Josué: Josué, por que tu estás aí, Josué, de joelhos dobrados, estás postado diante de mim? Josué, o povo pecou, Israel pecou, Josué. Israel não transgrediu a minha lei, Israel está com o pecado encoberto, Israel tem algo que eu havia passado para ti, Josué, que não era para trazer nada dessas cidades aonde vocês iam batalhar, mas Israel pecou, Josué. Israel está em pecado. E aí a Bíblia afirma que Deus revela, na verdade, para Josué o proceder do Acã. E Acã, ele, no momento da guerra ali, Acã, ele era dessa geração nova que estava com Josué. Então ele atravessou o Jordão, ele contemplou ali a derrubada de Jericó, mas Acã, ele não tinha o seu coração atento para o Senhor, o seu coração não temia a Deus. Então ele se aperfeiçoou ali, ele viu aquelas pratarias, aquela capa babilônica, aquela cunha de ouro, aquela cunha de prata ali, e ele se aperfeiçoou e ele resolveu então colocar as mãos e levar. Deus poderia até mesmo naquele momento, no momento que a intenção do coração dele era tomar posse daquilo, Deus poderia ali até exercer o juízo, poderia matar Acã, poderia executar como foi feito nos tempos de Moisés, quando abriu a terra e aqueles rebeldes ali foram tragados. Deus poderia ter feito isso, mas não. Acã tomou posse daquilo e levou para dentro da tenda, escondeu lá debaixo dos seus pertences. Toda a sua família ali estava escondido ali, produtos que Deus havia proibido que o povo se apossasse. E aí, após esse momento, essa ação, Deus se irou. Então o tópico 3 fala a ira do Senhor. Por causa do pecado de Acã, a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Aquilo foi tão grave que, da mesma forma que o Senhor marcou um memorial, a travessia do Jordão, aquilo foi tão grave que Deus marcou um memorial parecido com o memorial que foi edificado ali após a travessia do Jordão. Deus, foi um momento ali, uma ira tão grande que o Senhor, ele acendeu nesse momento, que para ficar registrado, Deus instigou a Josué a fazer um memorial logo após que Acã e todos os seus familiares fossem dali eliminados. Porque Deus queria fazer aquele memorial, porque Deus também queria dizer ao povo que aquele memorial representava um juízo. Eles estavam no tempo de juízo, e que Deus estava numa época, que Deus estava instaurando uma época para o povo hebreu, que era o tempo de obediência, era o tempo de fé. Então o Senhor, ele instiga Josué a construir esse memorial logo após a eliminação do pecado, a eliminação ali de Acã. E no tópico 3 da lição, Deus entrega a cidade de Ai. Um inimigo confiante, é o que o tópico 1 ele nos fala. Depois da derrota dos hebreus na conquista de Ai, os habitantes da cidade ficaram confiantes, porém os israelitas estavam tomados de medo, né? Como eu falei para vocês, a cidade de Ai então ela ficou mais confiante. E agora o Senhor, depois que Acã e toda a sua família foi eliminada, agora o Senhor vai instaurar agora diante do seu povo, e o Senhor aparece e diz: agora vocês podem ir para a frente de batalha, porque agora
vocês procuraram me consultar as estratégias. A gente observa aqui que nesse momento que Deus dá a ordem, o povo já procurou a Deus, o povo já conversou com Deus. Josué então já fala com o Senhor, e Josué já tem agora as estratégias que vêm do Senhor. Agora não são mais estratégia dos espias, ou dos espias que trouxeram o relatório. Agora é Deus dando as estratégias. Josué não podia ter modificado a estratégia. Isso também trouxe consequência naquele momento ali. E as promessas foram renovadas, e sobre o povo a bênção do Senhor mais uma vez estava a caminho, seria apenas uma questão de tempo. E aí no tópico 2, subtópico 2 do tópico 3, a estratégia de Deus ela é diversificada. Na batalha contra Jericó, Deus tinha estabelecido uma estratégia de guerra envolvendo os sacerdotes e a arca do concerto, e outros tocando os trombetas. Mas agora seria bem diferente. Os despojos poderiam ser saqueados pelo povo. A estratégia seria uma emboscada. Uma parte do povo fugiria para o deserto, fingindo ter perdido a batalha, enquanto os homens de Ai saíssem no encalço dos israelitas para fora da cidade. Milhares de hebreus entraram e atearam fogo e saquearam. Então agora a gente tem uma nova estratégia. Olha como Deus ele muda as estratégias. Como agora o povo buscou o Senhor, buscou a direção de Deus, a estratégia que Deus utilizou, e aqui a lição ela nos aborda, a estratégia diversificada agora, não é mais aquela estratégia como foi utilizada em Jericó, que o povo deveria dar volta aos muros de Jericó ali por 6 dias, e no último dia o povo ali, juntamente com os sacerdotes e os guerreiros, daria 7 voltas, até que no final haveria uma ordem para gritar e as muralhas caíssem. Essa foi a estratégia utilizada em Jericó. Agora na cidade de Ai, olha como é a estratégia que Deus orienta ao seu povo. Deus orienta Josué que uma parte do exército ele vá até o encontro da cidade vai até a Ai, e ele finge que está fugindo. E aí os guerreiros ali então saíram atrás dos israelitas para tentar perseguir, para ir ao encalço deles. E aí outra parte então entra na cidade, outra parte que estava escondida, entra na cidade, saqueia e destrói toda a cidade. Então aqueles guerreiros, quando eles olham para trás, eles veem a cidade toda saqueada, toda destruída. E ali naquele momento então Israel consegue, com aqueles guerreiros ali para o lado de fora, né? Israel consegue então concluir aquela batalha, e Deus dá a vitória para aquele povo. E tem um momento aqui muito especial nessa batalha. Da mesma forma como Deus falou para Josué, disse: olha Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Aconteceu aqui um fato parecidíssimo que aconteceu com Moisés. Moisés, lá no livro de Êxodo 17, capítulo 11, ele nos traz que Moisés ele levanta suas mãos e com o cajado, e Israel está pelejando ali com as amalequitas. Então Moisés fica com a sua mão erguida com o cajado, e Deus ali dá a vitória ao povo de Israel. Com Josué, Deus então instiga Josué que ele levante então agora a sua lança, e fica com a sua lança levantada, durante a batalha. E ali no final Deus dá mais uma vez ao povo a vitória. Deus dá o êxito daquela batalha ali. E Deus então ele diz a Josué que essa forma é que a lança levantada significa dizer que a vitória ela vem do alto, ela vem do céu. Meu amado irmão, jovens, adolescentes, vocês que estão nos assistindo, nos acompanhando, a vitória ela vem do céu. Toda e qualquer decisão que vocês tomarem da vida, nunca deixe de consultar a Deus. Primeiro busque as diretrizes de Deus através da oração, através da consagração, através do jejum, para que você possa ter êxito na sua empreitada, nas suas lutas, nas suas batalhas. O tópico 3 vai trazer para a gente que houve um culto de restauração. Para celebrar a vitória, Josué deslocou o povo até o Monte Ebal,
e ali edificou um altar onde colocou as pedras, uma cópia da lei de Moisés, com os oficiais hebreus à volta da arca. A gente observa aqui, através desta palavra, que Josué, ele resolveu fazer ali, para celebrar aquela vitória, ele resolveu deslocar o povo até um monte chamado Ebal, e ali eles edificaram um altar, e nesse altar ele colocou ali a lei, na forma de pedra, colocou a lei ali naquele altar. Aquilo ali simbolizava uma gratidão pela vitória que Deus havia concedido a eles. Observe bem que agora que Josué, ele faz até de forma diferente de Jericó. Quem sabe ali, após a vitória de Jericó, Josué então leva o povo para descansar, eles se reúnem ali, fazem uma festa, fazem um banquete, faz uma reunião ali, comemorando. Mas observa bem que agora aqui em Ai não, em Ai ele leva o povo para adorar, para fazer um curso, para celebrar a vitória. E nós nós aprendemos com Josué que após vitória, após graça, após bênção, nós sempre devemos reportar a Deus com uma celebração, um culto de ação de graça. Nós devemos atribuir a Deus tudo o que acontece, tudo o que nós recebemos. Amém? Meus amados irmãos, esta lição ela nos traz a relação o que o pecado ele interfere na relação do homem, tá? Aprendemos nesta lição que a derrota da batalha contra a cidade de Ai foi um momento muito difícil para o povo de Deus, do Deus Santo. E o Deus Santo ele não tolera o pecado, por isso o anátema foi retirado do meio do povo. O pecado corrigido devidamente, e os hebreus puderam continuar lutando para conquistar a tão almejada terra prometida do Senhor. Então a lição ela nos abordou que o povo teve ali um revés, teve uma queda, mas o Senhor então depois de resolver o problema, depois de ter removido o pecado, o Senhor entregou a vitória para aquele povo, como Deus havia prometido a Josué. E o que nós aprendemos nessa lição é que o pecado, ele nos afasta diante de Deus, ele nos leva distante da comunhão do Senhor. Pecado não confessado, pecado encoberto, é um perigo. Jovem, adolescente, vocês que estão aí nos acompanhando, pecado não confessado, pecado encoberto, ele é um perigo, ele é uma armadilha muito grande, porque eles levam vocês a ficar sem temor diante do Senhor. Provérbios diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Se nós não tivermos temor ao Senhor, nós não seremos sábios nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Nós precisamos ter o temor ao Senhor, mas o que fere, o que danifica, o que avaria essa relação sua com Deus e o temor a Ele é o pecado. E precisamos confessar o pecado, precisamos dizer a Deus aquilo que o cair, ele é do homem, mas o levantar, ele é de Deus. Então, que vocês, neste domingo, recebam essa palavra, recebam essa lição, e que Deus abençoe grandiosamente a vida de cada um de vocês. Continue nos assistindo, continue acompanhando a Escola Bíblica Dominical Online, que está indo todos os domingos, trazendo uma palavra abençoada para a vida de cada um de vocês. E eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.